Eu só faço o que eu quero. Você só faz o que quer. Nós somos livres. Independente Futebol Clube. Então, gente, seguinte. Qual que é a ideia desse vídeo? Nós somos livres. A ideia é a seguinte. Falei para meus alunos esses dias. Sobre coisas que... A gente tava conversando numa rodinha, na verdade. Sobre coisas, sobre relacionamento. E eu falei, olha... a gente deveria saber que a maioria dos relacionamentos começa pra terminar. Eles me olharam apavorados. Meu Deus, como assim? Como assim? Daí nisso vieram outros me perguntar, como assim, professora? Como é que você diz uma coisa dessa? Que os relacionamentos, eles começam e alguns devem terminar. E me procuraram depois, porque eu falei de passagem, assim, né? E daí eu expliquei, na verdade, o seguinte. Se você, como hoje, conhece uma pessoa e daí a escolha da pessoa é aleatória ou às vezes por aparência, você começa a se aproximar dela, fica com ela, começa a conhecer um pouco mais, fica de novo, começa a conhecer um pouco mais, fica outra vez. E quando você começa a gostar da pessoa, você já tá com ela. Que daí é um problema, né, maior para você se livrar dela, já gosta dela. Então, a ideia é essa, né? Você começa a conhecer a pessoa. Se você começa a conhecer a pessoa e vê que a pessoa não é aquilo que você quer pra você, né? Não tem os mesmos parâmetros do que você, porque uma coisa é um gosto não bater, né? Alguma coisa não bater, até porque ninguém é igual e nem precisa ser, né? Mas quando a gente percebe que de repente os ideais da pessoa são diferentes do que o nosso, o que a pessoa vê como lazer é diferente do que a gente vê como lazer, os objetivos que a pessoa tem a longo prazo, de repente, para um relacionamento mais duradouro, né? São muito diferentes, porque você ficar insistindo em coisas que são incompatíveis, né? E o que eu falei para eles é assim, a gente tem que não ter medo da frustração, né? Porque a gente fica frustrado, de repente, em ter que terminar um relacionamento, mas às vezes é o melhor a fazer, se você vê que não tem futuro. A frustração no sentido de, ai, a gente quer que tudo dê certo, que tudo que a gente faça tenha dado certo, que a gente tenha escolhido bem. Na verdade, quando a gente conhece as pessoas, é quase que uma loteria. Você não tem como prever como é que a pessoa vai ser. E muitas vezes, muitos anos juntos, você ainda não conhece. Né? Então, assim, o que eu digo que de repente é mais importante são os princípios morais mesmo, porque algumas coisas são ajustáveis. Agora, os princípios morais complicam um pouco, no sentido de que o que é certo para mim, né? Se eu considero tal coisa certo ou errado, é um pressuposto meu sobre a vida. Se a pessoa considera que aquilo que eu considero errado, a pessoa considera certo, muitas vezes é o que ela tem para a vida dela. Então, e muitas vezes isso é bem enraigado a ponto de ser bem difícil de mudar, né? Que fica mais complicado. Então, enfim, alguns relacionamentos começam e devem terminar, né? E as pessoas tinham que ter um pouco mais de maturidade, às vezes, para se posicionar e dizer, olha, não vale a pena. Eu falo isso, tem gente que não acredita. Na minha história, teve pessoas que eu conheci e eu um interesse mesmo de conhecer sobre a vida da pessoa, até porque é uma pessoa que você está entrando em outro mundo, de perceber que a pessoa, quando eu era mais adolescente, teve um caso assim, que a pessoa gostava de um ex-relacionamento e percebendo isso e sabendo um pouco da história e que tinha chance, de eu incentivar mesmo, olha, vai lá e tente reatar com a pessoa, porque pelo que me conta foi um mal entendido e vale a pena. Né? Então, você entrando na vida de uma pessoa, não conhece a pessoa, não tinha projeto para futuro, para nada. Isso, na verdade, aconteceu mais uma vez na minha vida. Eu não tinha nenhum projeto para futuro com a pessoa, porque eu vou insistir numa coisa que eu sei que nem tenho nada com a pessoa ainda, né? Por que não incentivar? Né? Enfim, então, não é fácil lidar com frustração, da gente pensar que ia ser uma coisa e não é, mas pior ainda é insistir em alguma coisa que a gente sabe que o trabalho seria bem maior cada dia que passa, né? Enfim, é isso aí, os relacionamentos começam pra terminar.